Falando do Saylor, eu acho muito interessante o fato do Saylor ser um Bitcoiner, maximalista, enfim, trazer esse movimento, porque ele é um cara que vem de mercado tradicional, é um cara que das antigas, que tem a empresa dele em bolsa nos Estados Unidos, né? Então, o primeiro a fazer esse movimento e liderar o movimento Bitcoiner, né? Então, assim, acredito que tem muita gente cética, do mesmo nível que ele, mas de olho nele, de olho no movimento que está acontecendo. E essa semana agora, essas 2 últimas semanas, as ações da MicroStrategy subiram muito, né? Muito mais, inclusive, do que a NVIDIA, se a gente olhar para um ano. Isso foi uma análise que eu acompanhei, que eu vi recentemente, e chama muito atenção. A MicroStrategy não era até então uma empresa que as pessoas estavam dando bola, né? Não era muito interessante assim para os investidores. Não era uma empresa que estava lá, estava listada, tudo certo, mas não era uma ação que as pessoas ficavam de olho, né? Que não tinha uma grande valorização assim dessa forma como teve nesse último ano. Isso é um ponto. O outro ponto é a corrida que o Michael Saylor está fazendo para comprar Bitcoin, para colocar nos caixas da MicroStrategy. Enlouquecidamente, ele está aí há uns 3, 4 anos, se não me engano, acumulando, né, Carol? E o que aconteceu aí na última semana? Saiu um comparativo de quantidade de Bitcoin que a MicroStrategy tem, comparado com BlackRock, que começou a comprar agora em janeiro. Né? E a BlackRock ultrapassou a quantidade de Bitcoins que a MicroStrategy tem, que está acumulando já há alguns anos. Desde 2020. Então, olha só o que está acontecendo. Primeiro, vamos falar, então, tem esses 2 pontos aqui que são interessantes da gente trazer. Valorização das ações da MicroStrategy e a quantidade de Bitcoin que a MicroStrategy tem nos caixas em comparação com a BlackRock. Está acontecendo uma corrida aí dessas 2 empresas para acumular Bitcoin. Então, essa seria já o início dessa corrida, a gente está fazendo comparação com a corrida do ouro. Esse seria, então, o início da corrida do Bitcoin? Totalmente. Isso fica bem claro quando a gente vê os ETFs se degladiando entre si para oferecer a menor taxa. Desde janeiro a gente está vendo isso, né, Cacá? A galera, um monte de ETFs sendo lançados, e aí cada ETF cada hora diz, baixamos a taxa. Alguns até tiraram as taxas. Ou seja, eles estão tentando atrair clientes, porque a partir do momento que tem mais demanda pelos ETFs, eles precisam comprar mais Bitcoin. E eu imagino que essa corrida, ela começou, na verdade, com o Saylor. Porque o Saylor foi o primeiro CEO, fundador de empresa listada em bolsa, que começou a fazer DCA e comprar Bitcoin de forma constante. Ele começou lá em 2020. Mas, claro, ele não tem a quantidade de liquidez disponível que uma BlackRock tem para comprar Bitcoin. Então, mesmo ele acumulando desde 2020, mês a mês, ou a cada 2, 3 meses, a BlackRock tem um volume tão grande, uma liquidez tão grande, uma capacidade de atrair investidor global tão grande, que em 1 mês, 2 meses ali do lançamento do ETF, eles ultrapassaram a quantidade de Bitcoin que o Saylor tem. Eu vou pegar aqui os dados, não sei se tu tá pegando. Eu tenho Tá. aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês esses dados, então. Inclusive, eu enviei esses dados na newsletter dessa semana. Quem quiser se cadastrar na nossa newsletter, tá aqui embaixo o link, aqui no Spotify ou no YouTube. Você clica e se inscreve na newsletter. Semanalmente a gente manda aí as novidades do Bitcoin. Então, o que eu mandei essa semana aqui para o pessoal lá na newsletter, tá? Então, a MicroStrategy tem cerca de 193 BTC e a BlackRock já está com 196. Aqui, Carol, me faz um adendo, tá? É 196 mil Bitcoin? Isso. Tá, isso aí. Então, 193 mil BTC tem a MicroStrategy e a BlackRock está com 196 mil Bitcoins. Ou seja, já ultrapassou a MicroStrategy, que vem acumulando durante esses últimos 4 anos, e a BlackRock já em 2 meses já ultrapassou a quantidade que a MicroStrategy tem. Deixa eu só ver esse número atualizado, Cacá, porque acho que esse aí foi da última. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tô vendo o Bitcoin Treasuries, tá? Tá, boa. A MicroStrategy já tá com 214 mil. Porque logo que esse dado saiu, o Saylor foi lá e comprou mais 500 milhões. Ele emitiu mais ações na mesma semana que esse dado saiu. Sim. Ele foi lá e emitiu mais. Então agora o Saylor já tá com 214.246 Bitcoin nos caixas. E deixa eu procurar aqui a BlackRock. Peraí um segundinho, que a internet tá lenta. Aqui, EBIT. EBIT é da BlackRock.
252 mil. Então, BlackRock segue ultrapassando o Saylor, e mesmo o Saylor esperneando ali, emitindo mais ações para comprar Bitcoin. Então, quero ver o Saylor agora correr para alcançar a BlackRock. E o que a gente tem observado é que, mesmo a Grayscale, que era um fundo que já vendia Bitcoin, e que ele se transformou num ETF, foi o fundo que mais vendeu Bitcoin desde o lançamento dos ETFs, porque outros ETFs começaram a surgir, que não tinha disponível antes. E aí, muita gente que tinha acesso aos fundos da Grayscale, como esses outros ETFs surgiram com taxas mais baixas, a galera começou a vender Grayscale para comprar os outros ETFs também. Além de mais liquidez de outras empresas, gestores e tudo mais. Então, houve uma grande venda da Grayscale, mas também um influxo de liquidez também para outros ETFs. E aí, o Saylor, ele começou isso, de certa forma, a inserir nos seus caixas. Então, o que vai acontecer? Muitas empresas não vão querer fazer estratégia Saylor. Muitas vão, muitas não vão. Muitas empresas vão preferir ter os ETFs nos caixas e não Bitcoin de forma direta, que é o que o Saylor busca fazer. E aí, a gente está vendo vários tipos de exposição. E aí tá a história do quem vende pá, né, Cacá? Quem que vende pá? Então, na corrida quem do é Bitcoin? O vendedor de pá na corrida do Bitcoin, Carol? Quem consegue monopolizar acesso. E aí, no caso, eu imagino que são os gestores, né? O BlackRock, os ETFs. Mas a grande questão é, as pessoas comuns não precisam acessar via ETF. As pessoas comuns podem comprar de forma direta. Assim como no passado, as pessoas não precisavam ir para a Califórnia para minerar ouro, né? É só porque lá era mais fácil. É como se, por exemplo, caso pudesse haver vários tipos de forma de voltar no tempo e você conseguisse voltar lá em 2011 e com o computador você conseguia minerar Bitcoin, sabe? É isso que significava minerar ouro na Califórnia naquele momento. Estava muito mais fácil. De alguma forma, acharam uma jazida e a galera ia para a beira do rio e começava a tentar minerar. No Bitcoin isso não é possível, porque não existem várias jazidas de Bitcoin. Bitcoin é uma rede que está projetada, programada de forma transparente e única, e existe uma previsibilidade que a oferta do Bitcoin vai decair a cada 210 mil blocos com os halvings, que vai acontecer daqui 20 dias, e aí a oferta vai ser reduzida. Com o ouro, por mais que ele tenha as propriedades monetárias mais sólidas dos últimos milênios, ele não é previsível. A gente consegue achar mais jazidas. Então, quem vendia pá, quem vendia os insumos para minerar na época, era quem ficava rico, porque era quem conseguia dar acesso através da pá, através da dinamite, né, para explodir ali, achar abrir uma caverna e conseguir achar ouro nas rochas. Hoje, quem que dá acesso? Exchanges, ok, empresas que vendem as ASICs, mas as ASICs... Os próprios mineradores não seriam esses vendedores de pá? Só que os Bitcoin vem deles, né? Eles que mineram Bitcoin. Bitcoin vem deles, mas para eles também tá difícil de minerar. Não vem só deles. E outra, por que é tão diferente a mineração do Bitcoin e a corrida do ouro do Bitcoin? Porque por mais que eles deem esse acesso, o Bitcoin está na fase de monetização, entende? Por mais que BlackRock queira vender via ETF, ou por mais que algumas pessoas consigam minerar e outras não, hoje todo mundo tem acesso a Bitcoin através das exchanges, de on-ramps, de P2P. A gente consegue comprar Bitcoin. No momento precoce de monetização, e para mim não tem a ver com a mineração, não tem a ver com a corrida do ouro nesse ponto. Para mim todo mundo tem acesso a uma reserva de valor em estágio precoce de adoção e que pode sim criar uma redistribuição, uma reprecificação do sistema financeiro e uma redistribuição de riqueza. Porque se a gente sabe que o sistema Fiat está colapsando e que os governos não vão voltar para o padrão ouro, porque eles mesmos já destruíram o padrão ouro, eles monopolizaram o ouro, confiscaram das pessoas, né? Assim como os piratas roubavam entre si o ouro um dos outros, e Inglaterra e França brigavam e roubavam o ouro um dos outros, o governo americano confiscou o ouro das pessoas. O governo americano roubou a população. Então isso já aconteceu. Eles conseguiram centralizar e monopolizar o ouro. Com o Bitcoin, isso não tem como acontecer. Claro, se a pessoa deixar na exchange, se baixar um decreto, um feriado e o governo pressionar as exchanges, pode acontecer. Mas, diferentemente do ouro e de fiat da poupança brasileira na época do Collor, Bitcoin, todo mundo pode ter o seu Bitcoin na sua carteira sem depender de ninguém. Pode criar uma seed na sua própria cabeça e mandar seus Bitcoin para aquele endereço. Não precisa de ninguém. Tá, e o governo não pode monopolizar o Bitcoin? Monopolizar as mineradoras? Pode tentar, mas não vai conseguir. Porque tem um gráfico que mostra que a maior parte do ouro, né, do Bitcoin, tá com as pessoas. Porque a maior parte já foi minerada.
e já está com indivíduos, não está com BlackRock, não está com ETF, não está com mineradores. A maior parte do Bitcoin está com indivíduos que mineraram lá no início. E quando o preço sobe, esses indivíduos vendem. E vendem tanto para P2P, ou vendem entre si, ou usam para comprar coisas de forma direta. Ou seja, para mim, a grande questão não está em vender pá. A grande questão agora não é vai enriquecer quem vende pá, BlackRock. Não, vai enriquecer quem tiver Bitcoin. Porque ele está em fase inicial de monetização, diferente do ouro, que já tinha sido monetizado. Então, olha como esses próximos 10 anos são sim a corrida do Bitcoin, mas não porque descobriram uma nova jazida ou porque agora tem ETF, mas porque todos os sinais estão apontando para ele ser sim uma nova reserva de valor em adoção. Galera que tem Bitcoin, que está comprando Bitcoin, que está nos acompanhando aqui, não venda seu Bitcoin para BlackRock. Tá vendo? Não venda seu Bitcoin para BlackRock. Segura.